Começa agora na Novo Tempo, a Bíblia ao ponto. Muito bem, já estamos de volta agora com o nosso A Bíblia ao ponto nessa sexta-feira. Dia tão especial em que a gente para um pouquinho para estudar mais a palavra do Senhor. Bom, que bom que você está com a gente aí acompanhando a rádio também. Eu sei que você deve estar trabalhando, está correndo, mas para um pouquinho, se você puder aí prestar atenção no tema de hoje, que vai ser muito especial para você. Aliás, você também pode entrar em contato com a gente para pedir uma cópia da lição de hoje, que é a lição, o estudo número 5. É só mandar para mim aqui no WhatsApp, 91 80 10 17 76. Coloque assim, eu quero o estudo 5. Aí a gente vai estar enviando para você esse super material em PDF para você poder baixar. Aliás, também nós temos um grande podcast onde todos os áudios do programa vão ficar lá para você acessar. Se você quiser também acessar, é só mandar podcast para esse mesmo número que a gente vai te mandar o link geral. Aí você vai ter acesso a todos os áudios que forem aparecendo. Serão 10 estudos, 10 temas ao longo de toda essa temporada. Mas deixa de delongas, vamos chamar o homem aqui, nosso pastor Wellington Almeida. Já está aqui só hidratando a voz dele para ficar bonita a voz. Tudo bem, pastor? Eu quero aquela água milagrosa que deixa minha voz igual a sua, irmão. Bom dia a todos. Meu pai. Aqui. Pastor, deixa eu aproveitar aqui que eu tenho uma pergunta. O tema de hoje vai ser sobre o sábado, né? Isso. Você disse que ia trazer esse assunto, já que a gente falou dos 10 mandamentos. Isso. Aí ficou aquela dúvida. E eu quero perguntar para o nosso ouvinte o seguinte hoje no nosso programa. Quero que ele responda. Aí o senhor não responde não, agora não, tá? Tranquilo. Os discípulos de Jesus continuaram guardando o sábado após a sua ascensão? Interessante essa pergunta. Muito boa. Você vai dizer pra gente, eu acho que sim, ou tenho minhas dúvidas. Eu acho que não, tá bom? Muito bom. Essa é a pergunta. Na sua opinião, os discípulos de Jesus continuaram guardando o sábado após a sua ascensão, ou seja, após ele subir para o céu? Sim ou não? Ok. Pode ser sincero, eu sei que temos assembleanos, temos católicos, né? Temos pessoas de várias denominações. Quero que você conte pra gente o que você acha. Você acha que sim ou não, tá bom? Tranquilo. Fica à vontade aí, 91 80 10 17 76. Pastor, vamos lá, porque o tema de hoje eu vi que tem muito texto. Vamos orar? Vamos orar aí. Pai de amor, muito obrigado por mais uma vez, nessa sexta-feira, podermos abrir a Tua Palavra e juntos crescermos nesse conhecimento. Por favor, que esse tema de hoje nos ajude a entender plenamente pela Tua Palavra que Tu tens um dia separado para o Teu povo e que, como povo de Deus, possamos assim absorver esse dia para o nosso deleite, um dia de descanso, de santidade e de bênçãos. Nós pedimos a Tua direção em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, pastor. Vamos. Olha, se eu tivesse pouco tempo, como eu sei que eu tenho, e só tivesse 3 textos para apresentar, eu escolhi 3 textos. 3. Se eu conversar o suficiente para ocupar o tempo todo, morreu o assunto. Mas se eu puder apresentar mais, eu poderia apresentar. Tá. Agora, se eu não tiver condição de apresentar todos, aí é o PDF, ok? Ok, perfeito. O ouvinte entra em contato com você, pede a lição em PDF, que nós temos bastante textos, Que legal. aliás, não são os únicos, mas são o suficiente para que a gente possa compreender esse tema. Então manda aí, estudo 5. Estudo 5 que está tudo certo. Olha só, esse primeiro texto aí, de Êxodo 24, 12, dá uma lida aí. Êxodo 24, 12. Ó, então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim, ao monte, e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que escrevi, para os ensinares. Pronto, nós já estudamos sobre os 10 mandamentos. Eu puxei esse tema aqui só para saber de uma coisa, para lembrar de uma coisa. Sim. Quem escreveu os mandamentos? Perfeito. Foi Deus. Perfeito. Ok? Disse o Senhor a Moisés. Então é importante que ele não apenas falou, como ele escreveu. Então tem ênfase aqui. Claro. Aquilo que a gente fala não se escreve. Diz o ditado, né? Sim. Mas aquilo que Jesus falou, ele escreveu. Que Deus falou, escreveu em tábuas de pedra. Isso aqui é um ponto importante. Importantíssimo. Ou seja, não dá para mudar de qualquer fonte, de qualquer maneira. Beleza? Beleza. Então, o que nós vamos estudar aqui sobre o sábado está inserido dentro da lei de Deus. Portanto, o sábado também é santo, é bom, é justo, é perfeito. Aprendemos isso na semana passada. Perfeito. Quando nós falamos a santa lei é justa, é boa, é perfeita, é útil para o ensino, é a própria verdade. Peraí, se a lei é a própria verdade, logo o sábado que está inserido na lei também é a verdade. E o sábado bem foi escrito em tábuas de pedra. Sim. Tá nessa parte então, aí. assim, por que eu puxo isso aqui? Mais uma vez, Gedi, eu falo, não tem a ver com uma igreja.
O sábado não pertence a uma igreja. Não pertence aos judeus, nem aos adventistas, não. Porque veja, a origem do sábado. Leia aí, Gênesis 2, 1 a 3. Vamos lá. Gênesis 2, 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Pronto. Esse tema do Criador é muito importante, viu? É o próximo tema da lição, criacionismo. Opa! E aí eu quero dizer o seguinte, por que ele assina como Criador? Não perca na próxima sexta-feira, daqui a 8, tá? Esse tema. Então veja só, o sábado foi instituído pós-criação. E, pelo que me consta, nesse momento, os judeus não existiam. E nem foi pós-pecado, foi nem antes. Nem foi pós-pecado, foi antes. Nem igreja alguma existia. Existia homem e mulher. Nem judeu existia. Nem judeu. Então, tá. Então, assim, dá-se a entender que o sábado foi feito para o homem. Que homem era esse na face da terra até então? Sim. Adão e Eva. Sim. Ok? Para confirmar isso, Marcos 2, 27 a 28, fala do tempo de duração do sábado. Até porque alguns acham que o sábado já caducou, do tipo... Ou então especificou. O sábado foi feito para judeus. Não foi. Foi estabelecido no Éden. Judeu ainda não existia. Com todo respeito aos judeus. Eles guardam o sábado, ok? Sim. Mas aí não existia judeus. Então não foi feito por causa dos judeus. Isso é coisa de adventista, sétimo dia. Desde quando? Não existia essa igreja naquela ocasião. Existia o sábado. A marca identificativa de uma igreja já existia. Não existia a igreja. Sim. Mas o sábado foi estabelecido ali para a humanidade. Para confirmar isso, porque a gente estuda ponto a ponto, um pouco aqui, um pouco ali, tá. A Bíblia vai se explicando. Marcos 2, 27 a 28. E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Aqui nós temos duas coisas. A autoridade de quem criou, o Senhor, mesmo Criador lá no Éden. Ok? Ok. Mas aí tem um negócio aqui que para mim encerra o assunto do sábado. Olha, se tu disser assim, pastor, pode parar e ir embora para casa? Eu paro bem aqui. O sábado foi estabelecido por causa do homem. Aí eu te pergunto, quando é que o sábado deixou de valer? Ou quando ele poderá perder a validade? Quando o homem deixar de existir? Pronto. Se ele foi feito por causa do homem, enquanto o homem existir, o sábado está valendo. E aí eu te pergunto, é muito mais do que uma denominação, é muito mais do que uma igreja, tem a ver com a nossa existência. O sábado é a essência do homem, deve ser a essência para nós. Então, esse texto para mim aqui, ele fecha o assunto que algumas vezes se estabelece como um vício de interpretação ligado a uma igreja, a uma etnia, a um povo, enfim. O sábado foi estabelecido por causa do homem. Ele dura até quando? Dura enquanto o homem existir. Legal? É um achado esse texto. Claro. Esse texto aqui, para mim, é um achado. Eu estou ouvindo você falar, eu estou tentando imaginar o que está passando na cabeça de quem está com a gente, né? Sim, sim. Nossa, não tinha parado para pensar nesses detalhes, né? Pois é. Então, sabe o que quer dizer? Esse ouvinte nosso que está agora na Novo Tempo, ele é a prova da existência do sábado. Entendeu? Sim. Ele é a própria prova. Eu existo. Se eu existo, o sábado está valendo. Que é um dia especial para comemorar. Para comemorar, para celebrar a existência do homem. Então, é aquele momento que você para agradecer a existência. Veja, no corre-corre que a gente vive hoje, Didi, se não houvesse um dia para esse time com Deus, esse tempo com Deus. Mas aí, o domingo? O domingo não foi estabelecido por Deus. Ele tem um dia na semana, está tudo certo. O primeiro dia da semana, a contagem começa com ele. Então, vamos lá. Domingo, primeiro dia. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado é o sétimo dia. Se você voltar a ler Êxodo 20, verso 8, você vai ver a descrição. Nós não vamos ler agora porque já estudamos sobre os 10 mandamentos na semana passada. Mas você pode abrir a Bíblia lá em Êxodo 20, versos 8 a 11, que declara: lembra-te do dia do sábado. Aliás, é o primeiro mandamento sem começar com a palavra não. Lembra-te. Peraí, se é para lembrar, porque é coisa importante ou é coisa sem importância? Entendeu? É bom a gente falar isso. Olha, eu não esqueço o dia do meu aniversário, hein? Não vai esquecer o dia do meu casamento. Lembra, porque é importante. Aí Deus vem e diz assim para o homem: lembra-te do dia do sábado para santificar, porque ele entendia que em algum momento nós íamos passar batido nessa história. E muitas religiões têm passado batido nessa história, muitas pessoas passam batido nessa história. O sábado não foi feito para uma igreja, foi feito para você que está me ouvindo hoje. Lembra-te do dia do sábado. Para quê? Para o santificar. Mas como é que funciona? É assim, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus.
não farás nenhum trabalho. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. E a Bíblia vai explicando lá. Você pode ler Êxodo 20, verso 8 em diante. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Olha o testemunho sobre a criação. O sábado começou na criação. Êxodo 20, verso 8. Muitos anos depois vem e confirma todo esse ato criador de Deus. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar, tudo que eles. E no 7º dia descansou. Por isso abençoou e santificou o sábado. Então está ali. Os mandamentos reafirmam uma lei estabelecida no Éden. Então, se a gente passar por alto essas considerações de Deus escrita e falada, a gente não cria uma identidade com o dia do Senhor. Você não vai achar nenhuma outra passagem na Bíblia, tem 8 passagens apenas que falam do domingo. Eu não preparei um estudo sobre isso. Mas assim, se alguém pedir, Didi, a gente disponibiliza. Ok, tá? Perfeito. Se você quer saber as 8 passagens na Bíblia que tratam do domingo, eu posso apresentar, eu posso até acrescentar, de repente, Didi, você segura um pouquinho esse PDF, eu coloco como um bônus essas 8 passagens, perfeito. entendeu? Tá. Para o interessado ver. Tem 8 citações de domingo. Na verdade, fala do primeiro dia da semana, o que é melhor ainda, né? Porque o primeiro dia da semana confirma-se que é o domingo. E o leitor vai perceber que em nenhum momento há uma especificação quanto ao dia de guarda, ou Deus ter mudado esse dia para o domingo. Então, o domingo não é uma legislação divina, é uma legislação humana. E que interfere no processo até da criação de Deus, porque você guardar o domingo, você observá-lo na perspectiva do que seria o sábado, é um erro. O sábado é o dia do Senhor. Já na Bíblia você não acha o domingo como sendo o dia do Senhor. Perfeito. Tá, eu acho que talvez seja muito difícil, sei que você está com um pensamento aí, a compreensão do ouvinte, é o papel do sábado hoje, né? Porque está todo mundo na contramão. Sim, né? sim. Trabalho, a gente trabalha de domingo a domingo e parece que é impossível você separar um dia de 24 horas para não fazer simplesmente nada que seja ligado ao comércio, né? E separar para Deus. Aí alguns começam a dizer, não dá mais para mim, Deus sabe da minha situação, não é mais necessário hoje, né? Mas não é bem assim. Eu vou já falar disso aqui no texto. Beleza. O que eu queria lembrar, um fato seguinte, que Deus, quando separou o sábado, ele diz assim, porque ele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Primeiro ponto, que ele não estava cansado. Deus não se cansa nem se fadiga. Então, o sábado não é um dia para você descansar fisicamente. Aí eu diria até que você pode usar o domingo para isso. Vai para um lazer, vai para uma atividade, né? Verdade. Já que as condições de trabalho hoje favorecem que o domingo seja usado para isso. Mas o descanso sabático é um descanso da rotina. É um dia fora da rotina. Isso já é um anti-estresse. Deus pensou no anti-estresse para a humanidade. Do tipo assim, reserva um dia para você se desligar de tudo e ir direto para a presença do Senhor. Então, respondendo a tua pergunta, o propósito do sábado é adoração, é um relax, você está na presença do Senhor numa outra atmosfera, numa outra dimensão, e aí você foge da rotina da semana, por isso que você descansa. Perfeito. Bora avançar, eu tenho 10 minutos Vamos aqui. Vamos lá. Tu falou de alguma coisa em relação a pessoas que guardaram Isso, né? A pergunta se os discípulos guardaram o sábado após a ascensão de Jesus. Eu vou falar primeiro de profetas e patriarcas antes dos discípulos. Tá, okay. Por exemplo, eles viveram, Moisés, por exemplo, viveu 1.500 anos, assim, antes de Cristo. Antes de Cristo. Agora, ele guardou o sábado. Ele é uma boa referência. Tanto que ele recebeu a lei, quanto ele guardou. Respondeu-lhe ele, Êxodo 16, 23. Isto é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, santo sábado do Senhor. O que quiseres cozer no forno, cozeio. O que quiseres cozer em água, cozeio em água. E tudo que sobrar, separai guardando para a manhã seguinte. Olha, eu peguei um texto isolado, tá? O contexto disso aqui é o maná. Se o ouvinte tiver um tempinho para ler o capítulo 16 de Êxodo, ele vai ver, do Êxodo, ele vai ver que ali é a descrição de como Deus providenciou alimento para Israel durante 40 anos. Era um maná. E esse maná caía todo dia, a porção certa e exata que deveria se comer. Se você guardasse para o dia seguinte, diz a Bíblia, estragava, cheirava mal. Sim. Mas na sexta-feira era possível receber em dobro, guardar em dobro, ele não cheirava mal, porque no sábado Deus queria que seu povo descansasse dessa lida, de ter que ir ao deserto para buscar o maná. Então, de domingo a quinta, pegue só o que você pode comer. Não armazene, porque vai estragar. Dava bicho. De sexta a sábado, você pode pegar em dobro. Não dava bicho. Isso é um sinal do cuidado de Deus e da preservação do sábado. Então, Moisés viveu essa experiência. Isaías, 700 anos antes de Cristo, viveu essa experiência. Isaías 58, 13 e 14. Dá uma lida aí rapidinho. Ele diz assim, se desviares o teu pé ou o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia,
Se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Sábado, dia de deleite, de alegria, entendeu? Sim, sim. Esse é o... Então, Isaías também tinha uma orientação específica 700 anos antes de Cristo. Jeremias viveu um período 600 anos antes de Cristo. E olha a fala dele, assim diz o Senhor, guardai, Jeremias 17, anota aí, Jeremias 17, versos 21 e 22. Assim diz o Senhor, guardai-vos por amor de vossa alma, não carregueis cargas no dia do sábado, nem a introduzirás nas portas de Jerusalém, não tirareis cargas de vossa casa no dia do sábado, nem façais obra alguma, antes santificai o dia do sábado, como ordenei a vossos pais. É uma reafirmação da lei de Deus, uma orientação que Jeremias estava repassando ao povo de Israel. Sim. Então, essa resenha histórica que estou fazendo, peguei 1.500 anos, Moisés, peguei 700 anos antes, Isaías, peguei 600 anos, Jeremias. São orientações que, tipo assim, a lei tinha validade e tinha um povo que guardava essa lei. Ok? Neemias, olha só essa aqui, essa última, 420 anos antes de Cristo. Neemias 13, versos 15 e 19. Dá uma lida aí. Naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam o trigo que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. Estavam trabalhando no sábado. Exato. Né? E protestei contra eles por venderem mantimentos nesse dia. Dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que se fechassem, e determinei que não se abrissem senão após o sábado. Interessante. Às portas coloquei alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então, o sábado era separado realmente com um propósito específico de adoração, não era dia de trabalho. As portas se fechavam, não tinha comércio, não tinha negócio, e se abriu depois do pôr do sol. Sim. Ok? Bom, vamos para o Novo Testamento para a gente encerrar. Vamos lá. Será que o sábado foi... Primeiro, agora o spoiler aí para a resposta dos internautas, né? Atenção aí. Tu quer falar da revista? Vamos lá, só lembrando que nós temos também a revista Na Mira da Verdade, escrita pelo meu amigo Leandro Quadros, que vai te ajudar também para entender essa questão do sábado. Ele bate muito nesse assunto aí. É só você colocar assim, ó, eu quero na mira, tá? E a gente vai mandar para você, totalmente de graça. Quem mira na verdade, chega direto ao ponto. Exato, boa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos falar de Jesus. Aqui é o spoiler para a pergunta da enquete de hoje, tá? Tá certo. Anota aí. Vamos lá. Será que o sábado foi observado por Jesus? Primeiro vamos pensar nele. Se ele foi o exemplo, ele estava na criação, ele veio para a terra, será que ele guardou o sábado? Vamos lá. Olha, lá em Lucas 4, 16 e 31, tá? São 2 versos. Verso 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Muito bem. Você lembra do texto que eu apresentei na última lição, sexta-feira, quando Jesus disse assim, eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, no seu amor permaneço? Entendeu? Lembro, sim. Então, Jesus guardou os mandamentos. Não esqueça que o sábado está inserido nos mandamentos. Então, não precisava nem trazer esse texto. Aqui nós estamos vendo ele como era o seu costume e aos sábados para a sinagoga. Sim. Será que foi observado agora pelos discípulos, pelos seus seguidores? Vamos ver. Vamos lá. João Marcos, Atos 13, 14 e 15. Atos 13, 14 e 15. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia, da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes, irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Pronto, eu destaquei só esses 2 versos dentro do contexto da visitação de João Marcos à Pisídia. Agora veja só, Antioquia. Agora, eles guardavam o sábado, eles estavam lá. Paulo e Barnabé, vamos ver. Vamos lá em Atos 13, 42, 44. Isso. Quem quiser, tá tudo aqui, gente, o material com os textos vai ficar mais fácil, tá? Isso. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Muito bem. Olha, se você quiser, como eu falei agora há pouco, aproveitar bem para entender em que momento começa o sábado, que é no pôr do sol de sexta-feira, e em que momento ele deve encerrar-se, que é no pôr do sol do sábado, é aquele texto que eu falei de Êxodo 16, tá? O ouvinte pode anotar. Okay. Vem até a história do maná, que conta exatamente esse período de preparo.
esse período de preparo, ele é reforçado por ocasião da morte de Jesus. Lembra-se que Jesus morreu na sexta-feira, descansou no sábado, segundo o mandamento, e ressuscitou no domingo, ok? Sim. Então, no sepultamento de Jesus, as mulheres, elas tiveram uma atitude em relação ao que fazer com o corpo de Jesus. Então, leia aí Lucas 23, 54 a 56. Vamos lá, sepultamento de Jesus, verso 54. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Aí o 56. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. Pronto, o dia da preparação. O dia da preparação antecedia o sábado. Então, sexta-feira, para os que aceitam o sábado como dia de guarda, é o dia de preparação. E isso coaduna com a narrativa de Êxodo 16, quando o maná chegava em dobro. Então, era o dia do preparo. Eles pegavam o maná em dobro, né? E não ia no sábado buscar. Olha, eu finalizo, Didi, com o texto de Ezequiel 20, 20. Que Ezequiel lhe declara o sábado ser o sinal entre Deus e seu povo. Certo. Então, aqui está uma marca de uma igreja que se destaca, entre outras, pelo sinal que Deus colocou para isso. Ele não definiu o nome de uma igreja, isso aqui é importante. Sim. Mas ele definiu o sinal. Então, se você participou de uma igreja que tem esse sinal, você já tem uma referência de que é uma igreja que está coerente com a vontade de Deus no que diz respeito ao dia da guarda. Leia aí, Êxodo 20, 20. Diz assim, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Glória a Deus. Se Deus é o seu Senhor, e Ele é o seu Deus, qual é o melhor sinal para isso? Obedecê-lo. E a melhor referência da obediência, a guarda do sábado. Então, meu apelo aos ouvintes nessa manhã é que entendam que o sábado pertence a um Deus, da criação até a redenção. Até porque tem um texto aqui que fala em Isaías 66, 22 a 23, diz assim, boa. Esse texto aqui é bom. Sim. Como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E olha, e será que de uma festa de lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. O sábado continua sendo uma referência na eternidade. Sim. Ok? Pastor, temos aqui mais uns minutinhos, acho que seria legal a gente tirar algumas dúvidas aqui para o nosso ouvinte. Eu fui ouvindo aqui o seu comentário, né? E a gente percebeu que esses personagens que guardaram o sábado, na sua maioria, não todos, né? Mas eram judeus. E aí há alguns que falam assim, não, mas o sábado era para o judeu mesmo, não teve? Jesus guardou o sábado porque ele era judeu. Os discípulos guardaram o sábado mesmo depois da ressurreição de Jesus porque eles eram judeus. Mas para os gentios isso não é válido mais. Tem algum texto aqui que você trouxe para a gente? Eu acho que responde essa questão, porque o Paulo e Barnabé, eles pregavam em para outros povos que não eram judeus também. Se fosse... Pastor, me responda uma coisa. Na Bíblia tem alguma discussão com relação ao sábado, dizendo assim, não, mas o Paulo não está mais defendendo o sábado? Não. A gente vê muito da circuncisão, né? Circuncisão e ressurreição. Que tinha um grupo que não acreditava na ressurreição. Perdão. Mas do sábado? Mas do sábado, não. O sábado, ele não entra em questão. Quem colocou questão no sábado foi posteriormente, com a mudança do sábado para o domingo, que foi aquele movimento de Constantino, e é parte de uma história que a profecia também está inserida nela. Bem para frente lá. Bem para frente, bem mais adiante. Então, não é uma instituição da parte de Deus e nem um exercício da parte de Cristo. Tanto que, se tivesse sido uma mudança do tipo assim, Cristo foi para o céu e mudou, ou então Cristo morreu e acabou a lei, que alguns pensam sobre isso. Aliás, tem um estudo, não nessa série, mas tem um estudo que eu vou fazer na próxima série sobre o santuário, que revela qual tipo de lei que foi abolida. E essa lei que foi abolida, trocando em miúdos aqui, foi a lei das ordenanças e sacrifícios de cordeiro. Entendi. Então, essa sim foi abolida, mas com a morte de Cristo a lei continuou valendo. Tiago, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Nós estudamos isso aqui. Então, o julgamento futuro é com base na lei da liberdade. Em Tiago, nós entendemos que a lei da liberdade, a perfeita, e a lei de um reino é os 10 mandamentos. Então, ela tem validade. Muito bom, gente. Tá aí, olha, quem quiser mais aí, é só pedir o material agora. Eu sei que
tem muita gente que ainda tem resistência com esse assunto. Sim, Mas sim. se está na Bíblia, gente, se está na Bíblia, a gente tem que aceitar. É a vontade do Senhor pra gente. Não é questão de igreja aqui. Ninguém está levantando bandeira de igreja nenhuma, não. Sim, sim. Nós estamos defendendo a verdade. Se está na Bíblia, é bom para você. É útil, você deve seguir, deve servir. Então, se aprofunde, peça aí na mira da verdade, também vai ter mais assunto. E o material também. Pastor, vamos te deixar aqui agora esses minutinhos para o seu apelo também? Pronto, faço um apelo. Que Deus te use aonde você for, porque afinal de contas fiquei sabendo que você está indo embora, né? Ah, é verdade. Eu sei que esse é um programa que a gente praticamente está se despedindo de você, mas eu quero expressar aqui em nome da associação, na minha pessoa como presidente, a nossa gratidão ao teu trabalho, a desenvoltura com que você falou de Deus nesse tempo. Você vai para um novo desafio, um novo ambiente de trabalho, mas a missão continua. Amém. Que Deus ajude você e a sua esposa a viver essa experiência lá no Rio de Janeiro com o mesmo êxito que tiveram aqui. Amém. E que a tua voz seja marcante por causa da palavra e que Deus seja usado sempre assim, você seja usado sempre por Deus onde estiver. Amém. Minha gratidão. Meu apelo é que você que nos ouviu hoje continue ouvindo a Novo Tempo. Sim. Porque a voz pode mudar. Deixou de ser do Didi, vai ser da Lineker, mas a mensagem continua sendo a mesma e que ela seja para o ouvinte a voz de Deus. Amém. Perfeito. Lineker, então, semana que vem, pastor, já adianta pra gente qual vai ser o tema. Eu vou estar ouvindo, tá? Eu vou estar ouvindo. Lá no Rio eu vou estar ouvindo. Me conta aí, qual vai ser o tema? Criacionismo. Logo esse tema que eu não vou fazer contigo, pastor. Criacionismo. Porque a gente falou do Deus da criação, né? Sim. E alguns acham até que o macaco está nessa história, né? É. Bom, eu sou peludo, mas eu não vi no macaco. Pastor, vamos orar então? Vamos orar. Pai de amor, muito obrigado pela experiência do estudo de hoje. Amém. Eu agradeço aqui pelos ouvintes e pelas decisões que eles tomaram nesse dia ao estudarem mais a Tua Palavra e aceitar o sábado como o dia do Senhor. Eu não posso encerrar essa oração sem pedir também a Tua bênção sobre esse casal, o Didi e a sua esposa, para que eles possam ser usados continuamente por onde estiverem. Amém. Nessa nova etapa de trabalho ali no Rio de Janeiro, à frente de uma rádio da Novo Tempo também, que a voz, embora seja marcada pelo poder da palavra, continue influenciando outras pessoas pelo Espírito Santo a conhecerem a Cristo Jesus, seja no Rio, seja aqui com a Lineker que vai ficar. Amém. Que a tua voz continue sendo enaltecida e a tua palavra seja sempre a verdade nesse tempo. É a bênção que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, valeu. Valeu, parceiro. Grande abraço. Que Pastor, parceirão, gente. Valeu, tamo junto. Continue com a gente aí, ó. Podcast, é só mandar podcast aí para você compartilhar com mais pessoas. Vai ser bênção. Semana que vem, a Lineker assumindo aí, mas você ligado aqui no Bíblia ao Ponto. Valeu. Você ouviu a Bíblia ao Ponto.